Instagram é uma ótima ferramenta para você que quer construir. E quando eu falo de construção, é muito louco falar sobre isso, porque o que acontece? Esses tempos eu fiz um teste. Eu fiquei um mês postando só no Real Testes e postando frases aleatórias, entendeu? Não tinha objetivo nenhum de vender ou de gerar uma demanda ali, de mostrar uma necessidade na vida das pessoas e elas me procurarem. Não. A intenção dos meus vídeos ali eram que as pessoas olhassem os meus vídeos e se conectassem comigo, me seguissem, né? E aumentassem as minhas visualizações, porque dessa maneira ficaria mais fácil ali para quando eu participasse de algumas campanhas do UGC, as pessoas, as empresas olhassem e pensassem, pô, ela tem um número legal, um engajamento legal, e foi isso que aconteceu, tanto que essa semana tá para chegar um produtinho aí da Eudora. A questão é que assim, a gente precisa desmistificar algumas coisas com relação ao aparecer. E também sobre a questão de você achar que para você ganhar dinheiro com a internet você precisa ter muitos seguidores. Vamos por etapas, né? No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como você pode utilizar o Instagram, o TikTok, o YouTube ao seu favor para que as pessoas conheçam sobre o que você faz, o que você vende, sobre o seu negócio. E o primeiro de tudo que você precisa pensar e entender é: você não pode se importar com o que as pessoas vão falar sobre você. Porque uma pessoa que não costuma aparecer nos stories, de repente ela costuma aparecer, principalmente quando você fala, não, é porque eu sou muito tímida, eu sou mais recatada e tudo mais. Vez ou outra sempre surge algum comentário, principalmente de pessoas mais próximas. Nossa, eu tô vendo que você tá postando mais, né? Ai, virou blogueirinha, ai, virou tal coisa. Não, você precisa entender que eu defendo muito isso, tá? As pessoas precisam te ver e enxergar quem que você é. Vou contar uma experiência que eu tive ano passado. Basicamente foi assim, não foi no Instagram, tá? Foi no TikTok. Eu precisava levantar uma grana e você fazia anúncios. Anúncios para negócios locais, sabe? Por exemplo, pizzaria, lanchonete, estética, enfim. E nisso, falando sobre os anúncios, tem uma outra coisa que muitas empresas não fazem, que é a questão do Google Meu Negócio. Que é o seguinte, a empresa vai pesquisar sobre você no Google e vai aparecer sobre você, sobre a sua empresa. O que eu fiz? Eu abri o TikTok só para isso, gente. E eu fazia vídeos. Olha, se você não tá anunciando no Google Meu Negócio, você tá perdendo cliente. Olha, se você não tá anunciando no Google Meu Negócio, você tá perdendo dinheiro. E eu fui gerando na pessoa uma curiosidade dela pensar, né? E entender que se ela não fazia aquilo, ela estava deixando dinheiro e oportunidades na mesa. Gente, as pessoas me mandaram mensagem: Laura, eu quero conversar mais com você. Claro que isso não é mágica, tá? Eu lembro que minha primeira cliente eu consegui em 3 dias, mas eu tinha uma base ali de constância de postar 3 vídeos no dia, mostrando pra pessoa o porquê que ela precisava ter aquilo, mostrando pra pessoa que se ela não tinha aquilo, o que ela estava perdendo. Então, basicamente, foi uma estratégia que eu usei ano passado e me gerou bons frutos. Me gerou bons frutos. Então, o que acontece? Não fique pensando você que é muito complicado de se fazer as coisas no Instagram e no TikTok, porque o que a gente precisa realmente é entender o que você quer fazer, para quem que você vai oferecer e como que você vai organizar isso. Outra coisa, se hoje eu quero vender um serviço, tá? Eu quero contribuir ou eu quero ajudar mulheres a se organizarem no Instagram, no YouTube, no TikTok, a ter ideias, a se organizar, conteúdos e tudo mais. Eu poderia fazer um vídeo. Eu particularmente gosto muito de vídeo, tá? Falando sobre isso. Postaria no Instagram, no Real Teste, para que nenhum dos meus amigos vissem, porque eu não quero que ninguém me incomode, então eu usaria o Real Teste. E eu iria vendo quais são as dores. Por exemplo, vamos lá. Eu sei sobre isso porque eu converso muito com as minhas amigas sobre isso. Tem amigas minhas que falam bem assim: Laura, mas o meu problema é que eu não sei o que falar. Laura, mas o meu problema é que eu não sei o que compartilhar. Então, eu faria um vídeo mais ou menos assim. Agora, tá? Nem tô olhando o computador nem nada, tá aqui na minha cabecinha. Eu falaria mais ou menos assim, ó. Você passa muito tempo em frente ao celular usando o ChatGPT, o Cloud, para organizar suas ideias porque você quer compartilhar o teu serviço, mas você não sabe como. Olha só, eu tenho a minha bagagem, eu já passei por isso, isso e isso, e eu consigo te ajudar. É muito fácil, você pode comentar aqui, eu quero, ou lá no link da minha bio e preencher um formulário.
pronto, eu já fiz, entendeu? Só que assim, às vezes você vai acertar no primeiro vídeo, às vezes vai ser no segundo vídeo, às vezes vai ser no terceiro vídeo. O que você não pode é desistir. Só que daí entra também aquela questão, lembra que eu te falei de você fazendo o meu teste, que foi algo que eu fiz? Mas também entra uma questão assim, gente, vergonha não paga boleto. Então por que eu vou me esconder disso, né? Se você realmente quer divulgar alguma coisa, um serviço, um produto, enfim, por que eu vou me esconder? As pessoas que têm mais é que saber que você vende, que você fornece um serviço, entendeu? E você não pode ter essa mentalidade de, mas é porque se fulano vê, se a minha tia vê, ela vai pensar isso. Se isso acontecer, ela vai falar isso. Você precisa trabalhar a sua cabeça, e eu sei que isso é um processo doloroso, principalmente para quem tem algumas crenças relacionadas a isso, mas você precisa quebrar isso e fazer. Laura, mas e se a pessoa falar alguma coisa? Se a pessoa falar alguma coisa, a pessoa falou alguma coisa. Você não controla o que a pessoa vai falar. Agora, você controla o que você vai fazer, porque você está trabalhando para quê? Para cair Pix na sua conta, para você ser uma mulher próspera, para você não ter boletos, e é isso que você precisa pensar. Igual eu. Eu faço muitas coisas da minha vida pensando na Helena, na escola particular que eu quero proporcionar para a Helena, enfim. Eu acredito que existe sim muitas escolas públicas boas, mas eu sei que a questão das línguas e algumas coisas, enfim, não vamos entrar nesse assunto agora para não ficar mudando, mas assim, você precisa pensar e ter muito claro quais são os seus objetivos e entender que vergonha não paga boleto, e se tem alguém te incomodando, bloqueia essas pessoas, não tenha receio, entendeu? Ou, se você achar julgar necessário, começa um Instagram, um TikTok, um YouTube do zero, mas não tenha essa insegurança ou esses pensamentos de, mas é porque a pessoa vai me julgar. É porque, nossa, ela vai mandar uma mensagem. Deixa que ela mande mensagem, deixa que ela fale de você. Mas você precisa estar nesse movimento positivo, nesse movimento de trabalhar para você conquistar a sua liberdade. Ficar sem boletos, a escola, viagens. Então, não tenha vergonha, entendeu? Começa agora, faz agora. Quando você vê em 1 ano, as coisas já vão estar diferentes, porque você começou hoje. Não espera o amanhã. E não se preocupe com as pessoas. Eu vou repetir, porque eu sei que a gente tem isso, eu também tenho isso, tá? Se você me acompanhar nas outras redes, você vai ver que eu não tenho problema nenhum em aparecer. Eu sempre gostei muito disso, mas não é porque eu não tenho esse problema que eu não tenha outros, mas ainda assim eu preciso pensar. O que eu quero para o meu amanhã, entendeu? Quais são os frutos que eu quero colher? Mas para eu poder colher esses frutos, principalmente falando da parte financeira, de reconhecimento e tudo mais, eu preciso plantar. E se eu não começar a plantar hoje, vai vir outra pessoa, vai plantar, vai colher os frutos e você vai olhar, nossa, eu poderia ter começado e você não começou. Então, esse é um vídeo de reflexão, também compartilhei sobre algumas coisas que eu fiz ali no TikTok. Se você gosta desse tipo de vídeo, quer acompanhar mais coisas sobre o que eu já fiz, porque eu já fiz muita coisa, comenta aqui pra eu poder saber. E não esquece de curtir esse vídeo, tá bom? Beijo!